Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Diniz, a professora de xadrez de vocês. Vamos fazer a correção da avaliação de xadrez que eu passei para vocês, tá? Na questão 1, o tabuleiro de xadrez é formado por colunas, fileiras e diagonais. Ó, coluna, fileiras e diagonais. Então, nós queremos saber a quantidade de colunas, fileiras e diagonais tem num tabuleiro, tá? Nós sabemos que o tamanho do tabuleiro é 8 por 8, tá? Então, se multiplicarmos 8 por 8, dá 64 casas, né? Então, a gente sabe que no tabuleiro tem 64 casas. E sabemos também, para chegar em 64, a gente precisa multiplicar por 8, não é isso? Então, 64 dividido por 8 vai dar 8. Então, a gente já sabe que 64 são divididos por 8. E a gente quer saber a quantidades de colunas, fileiras e diagonais que tem no tabuleiro. Então, um raciocínio rápido, você vai entender que são 8 colunas, 8 fileiras e 8 diagonais. Então, a alternativa correta é a letra A. Sendo assim, descartamos as alternativas B, C e D, porque na B tem 5 fileiras, 8 colunas e 9 diagonais. Na C, 10 diagonais, 7 fileiras e 8 colunas. Na questão D, tem 8 colunas, 12 diagonais e 8 fileiras. Então, essas três alternativas aqui, a gente já descartam elas, porque não está correto. Na questão 2, o jogo de xadrez é disputado entre dois jogadores que movem peças intercaladas no tabuleiro. Quem inicia o jogo? O jogador que está com as peças brancas ou pretas. Marque a alternativa correta. Então, vamos analisar as questões. Nós queremos saber quem começa o jogo de xadrez, né? Se é o jogador que está com as peças brancas ou pretas, tá? Na letra A, o jogador que está com as peças pretas pode iniciar o jogo, né? Aqui está dizendo que o jogador que está com as peças pretas pode iniciar o jogo, tá? Na letra B, o jogo pode ser iniciado tanto com as peças pretas quanto com as peças brancas. Na letra C, o jogo só pode ser iniciado, está dizendo, né, que o jogo só pode ser iniciado pelo jogador que está com as peças brancas. A letra D, os jogadores iniciam o jogo ao mesmo tempo com o movimento das peças, né? Não existe essa possibilidade de, ao mesmo tempo, os dois jogadores iniciar uma partida de xadrez, né? Então, assim, analisando as questões, não existe a possibilidade de o jogo de xadrez iniciar com as peças pretas, tá? Quem inicia o jogo de xadrez é o jogador que está do lado das peças brancas no tabuleiro, tá? Como é que isso acontece? Através de sorteio ou uma combinação entre os jogadores, né, na hora da disputa, quem vai iniciar com as peças brancas. Ok? Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Não esqueçam disso, crianças. O jogo só pode ser iniciado pelo jogador que está com as peças. Na questão 3, tem o seguinte: na anotação algébrica,
As casas do tabuleiro de xadrez são todas preenchidas, recebendo cada uma a sua denominação, usando-se letras e números. Qual a sequência correta no preenchimento da quarta coluna? Eu quero saber qual é o preenchimento, né? Qual o preenchimento da quarta coluna? Quarta coluna, né? Eu quero saber a sequência, aqui a sequência correta e o preenchimento da quarta coluna, né? Sabemos que todas as casas do tabuleiro possuem uma denominação específica, né? Que é dado o encontro por fileiras e colunas. As colunas são representadas por letras do alfabeto, aqui embaixo, do A ao H, e as fileiras são representadas por números, do 1 ao 8, tá? Então, se a gente já sabe que o tabuleiro é representado por letras e números, tá? E também sabemos que são as letras, são as colunas, e os números são as fileiras, a gente já sabe qual é a quarta coluna, né? Você está aqui, você conta 1, 2, 3, 4. Então, a quarta coluna está na letra D. Então, agora vamos preencher esta coluna, para a gente saber qual é a alternativa correta na sequência que eu quero que vocês me digam qual a sequência correta. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver se essa canetinha dá para fazer aqui a sequência direitinho. Então, vamos aqui usar letras e o número, tá? Sempre primeiro é a letra e depois o número. Então, vamos fazer D1, D2, D3, D4, D5, D5, D6, D6, D7, e D8. O 8 não ficou muito bonito não, né, gente? Mas ficou bom. Então, unificamos aqui, né? Unificamos não, hein? Fizemos um encontro da letra com o número. Então, fazemos a leitura assim: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Então, já descobrimos a sequência. Agora, vamos para a questão. Na questão 1, tem A1 até A8. Então, já descarta. Na B, nós temos H1 até o H8. Também descarta. Na letra C, tem B1 até o B8. Também descartamos. Então, na letra D, nós temos a nossa sequência correta, que é D1 até o D8, que é igual ao preenchimento que fizemos aqui no tabuleiro. Tá certo? Então, a alternativa correta da questão 3 é a letra D. Questão 4. Todas as peças no jogo de xadrez ocupam uma casa no início do jogo. Qual a cor da casa que a dama preta e a dama branca ocupam ao iniciar uma partida? Marque a alternativa correta. Eu quero saber qual a cor da casa, né? A cor da casa
que a dama preta e a dama branca ocupa ao iniciar uma partida. Vamos analisar as questões. Letra A dama preta e a dama branca podem estar em qualquer casa. Letra B, a dama branca fica na casa preta e a dama preta fica na casa branca. Letra C, a dama branca inicia a partida na casa da cor branca. Na casa da cor branca. E a dama preta inicia também a partida na casa da cor preta, né? Preta na casa da cor preta. Letra D, a dama preta inicia na primeira casa, no tabuleiro, e a dama branca na segunda, tá? Sabemos que quem inicia na primeira casa no tabuleiro é a torre, né? E na segunda casa é o cavalo. Aí vem o bispo, aí depois vem o rei e depois que vem a dama, né? Na sequência. Então, essa aqui está descartada totalmente já quando você inicia a leitura, tá? Então, a alternativa correta é a letra C, tá, gente? A letra C. A dama branca inicia a partida na casa da cor branca e a dama preta na casa da cor preta. É a posição delas ao iniciar uma partida de xadrez. Questão 5. No jogo de xadrez, tem uma peça que tem uma habilidade que as outras não possuem. Você sabe me dizer qual é essa peça? Marque a alternativa correta. Na letra A, nós temos a torre. A torre ela anda nas colunas e fileiras, né? A casa precisa estar livre para ela fazer esse movimento. Nós temos o cavalo, que ele anda 4 casas, né? Mas em forma de L. Nós temos o bispo, que ele anda nas diagonais. E nós temos a dama, que tem 8 possibilidades de movimento, que também precisa estar livre essa casa para onde ela vai fazer o seu movimento, para onde vai se mover, tá? Então, assim, o cavalo é a única peça que pode saltar sobre as outras peças no jogo de tabuleiro, que seja que seja as peças amigas, ou seja, as peças inimigas, que costumamos dizer que é as peças do adversário, né, no jogo de xadrez. Então, a alternativa correta é a letra B. O cavalo é a única peça que pode saltar por cima das outras peças no jogo. Questão 6. A tomada em passe. É um movimento especial no jogo de xadrez. Qual das peças abaixo realiza esse movimento? Isso que eu estou perguntando para vocês, né? Que está dizendo já que é um movimento especial, o impasse, né, no jogo de xadrez. Nós temos aqui na letra A o peão, na letra B o rei, na letra C torre e na letra D o bispo, né? Esse movimento especial é uma captura que é realizada pelo peão quando o peão adversário já avançou 2 casas no seu primeiro movimento, tá? E acontece esse movimento para que o peão evite um confronto entre o peão adversário que está já bem avançado na casa do tabuleiro. Então, isso acontece. Então, se é um movimento do peão para evitar um confronto entre a peça do adversário, aqui a gente já sabe que isso acontece com o peão, tá? O impasse também é conhecido como capturar na passagem, tá bom? Então, não esqueçam mais disso. Então, a questão correta é a letra A,
tá? Eu deixei também bem explicadinho lá na apostila que eu passei para vocês, mas muitos ainda erraram essa. Questão 7. O roque. No jogo de xadrez tem duas variações. Tem o roque pequeno e o roque grande. Para fazer o roque, quais peças são movidas? Marque a alternativa correta. Nós temos a questão A, cavalo e bispo. Questão B, peão e torre. Questão C, dama e cavalo. Questão D, rei e torre. Sabemos que o roque é um lance entre o rei e a torre que tem como função de proteger o rei, tá? Para acontecer o roque, tanto o pequeno quanto o grande, as casas entre a torre e o rei precisam estar livres, né? Precisam estar livres, tá? Não pode estar uma casa ocupada, tá? Outra observação, se o rei estiver sendo atacado, né? Se ele estiver em xeque, esse roque não pode acontecer. O roque só pode acontecer quando o rei e a torre não tenham feito nenhum movimento, seja o primeiro movimento dos dois, tá? Que fique bem claro. Depois você não está querendo fazer roque aí tudo que é jeito. Então, assim, o roque só pode ser feito entre a torre e o rei. As casas entre os dois precisam estar livres, tá? Não pode estar ocupado com nenhuma peça. E o rei não pode estar em xeque, tá? Ele precisa estar livre para fazer esse movimento de roque, tá? O roque é um tipo de movimento que você vai proteger o seu rei para não ser atacado pelo o adversário, tá? Então, a questão correta é a letra D, tá? A letra D, o roque pequeno e roque grande é feito com o rei e a torre, tá bom? Questão 8. Existem 3 formas de escapar de um cheque. Quais são essas formas? Marque a alternativa correta. Vamos lá. Se aqui já está afirmando, né, que existem 3 formas, né, de escapar de um cheque. Vamos lá, vamos descobrir. A primeira é capturar a peça que está atacando o rei, né? Porque quem leva cheque é o rei. A segunda é você fazer um movimento e colocar uma peça entre o rei e a peça que está atacando o seu rei. Já a terceira forma é você mover o rei para uma casa que não possa ficar em ataque, né, sobre ataque da peça adversária. Então, a terceira é você mover o seu rei para uma casa que não esteja sobre ataque do adversário, tá? Então, você fica atenta sobre essas questõezinhas, tá? Que é bem interessante. Então, agora vamos analisar as questões para nós encontrarmos a questão correta. Letra A, o jogador deve desistir da partida. Não é isso. Letra B, dizer que a partida está empatada. Também não. Letra C, capturar a peça atacante, interpor uma peça entre o rei e a peça atacante, mover o rei para uma casa livre, né? Aqui essa questão já está bem formulada. Você já fica com aquela ideia que a questão pode ser essa. Letra D, o rei do adversário está afogado. Também não tem lógica, né? Então, voltando aqui, a questão correta é a letra C.
tá? Capturar a peça atacante, interpor uma peça entre o rei e a peça atacante, mover o rei para uma casa que esteja livre. Então, a alternativa. Questão 9. No jogo de xadrez, existe algumas maneiras de uma partida terminar em empate. Quais dessas questões abaixo faz parte de uma partida empatada? Marque a alternativa correta. Tem alguns casos que se dá uma partida finalizada como empatada. Por exemplo, quando tem um jogador, tem a vez daquele lance, legal, mas não tem uma jogada, né? O seu rei não está em xeque. Tem também a questão da posição de dois jogadores, que pode dar xeque no rei adversário, né? Mas por qualquer sequência de lances legal. Também tem a questão dos dois jogadores fazer um acordo, né? E encerrar uma partida aceitando apenas empatada, aquele jogo, naquele momento. Também existe a questão que apareceu, pode até aparecido na hora do jogo, pelo menos 3 vezes no tabuleiro, a mesma posição de movimentos, né? Então, quando acontece isso, nem o jogador, nem o outro consegue finalizar uma partida, consegue ganhar aquela partida de jogo. E também tem a questão de efetuados os 50 lances consecutivos, né? Tanto por um jogador quanto pelo outro, sem qualquer peão tenha sido movido e sem capturar qualquer peça. Então, assim, são algumas possibilidades que existe de uma partida terminar empatada, tá? Então, vamos analisar as questões para descobrirmos qual a alternativa correta dessa questão 9, tá? Vamos lá. A letra A diz o seguinte: quando o jogador tocar na peça do adversário, não pode ser porque a gente usa mais a questão visual, a gente não pode tocar na peça do adversário. Peça tocada é peça jogada, mesmo que seja um lance ilegal. No caso, retira essa peça do tabuleiro quando um jogador faz esse lance, tá? Letra B, depois de serem efetuados 50 lances, né? Que eu falei anteriormente, 50 lances consecutivo, né? O que é consecutivo? Um para lá, outro para cá, vai aquela disputa entre os dois jogadores, né? Sem qualquer peão tenha sido movido, sem a captura de qualquer peça. Aqui ela já está bem sinalizando que pode ser a questão correta. Vamos continuar. Quando o rei está em xeque, como falamos anteriormente, se o rei está em xeque, ele precisa se livrar desse xeque, né? Letra D, quando o jogador declara que desistiu da partida, né? Então, vamos lá. Voltando aqui, a questão correta é a letra B. Tá? Depois de serem efetuados 50 lances consecutivos por ambos jogadores, sem qualquer peão tenha sido movido e sem a captura de qualquer peça, de ambos os lados. Questão 10. Existe uma peça no jogo de xadrez que é considerada proteção divina, tanto no exército branco quanto no exército preto. Qual é essa peça? Na letra A nós temos o bispo, na letra B, rei.
na letra C, dama, e na letra D, peão. Se a gente sabe que o rei, né, é a peça mais importante do jogo de xadrez, a dama é a segunda peça mais importante do jogo de xadrez, se o peão representa os soldados do rei, então o bispo é a proteção divina, é quem protege ali todo o exército, tanto branco quanto preto. Então, a questão correta é a letra A, o bispo, tá? Não. Para finalizar, trouxe aqui o gabarito da avaliação de xadrez para vocês. Na questão 1 ficou letra A, questão 2, letra C, questão 3, letra D, questão 4, letra C, questão 5, letra B, questão 6, letra A, questão 7, letra D, questão 8, letra C, questão 9, letra B e questão 10, letra A. Então, o gabarito ficou assim, tá? Por que eu estou trazendo o gabarito para vocês? Porque alguns alunos fizeram a avaliação manual, só me mandaram o gabarito, tá bom? Então, quem me mandou só o gabarito pode estar aí conferindo, porque quem fez pelo link que eu mandei já viu o resultado na hora que enviava para mim, tá bom? Espero que tenha gostado, que tenha tirado algumas dúvidas de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!